A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. A intimidade física do casal tem que ser alimentada por uma intimidade espiritual. Vamos aprender com o Padre Léo. Às vezes, seja como a hemorroíça, que toque por trás, porque você está tocando no corpo de Jesus. Talvez é aquele Jesus que está ali naquele dia, é aquele Jesus ferido, fedido, é aquele Jesus drogado, mas é Jesus. E ele disse em Mateus 25, que fizer o menor dos meus irmãos é para mim. Imagine então o que você fizer aquele e aquela que Deus mesmo preparou, selecionou, consagrou e deu a vocês. É seu, é seu. Mas, está escrito aqui, tem que estar preparado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Significa o quê? Como é que eu vou devolver meu marido para o Senhor? Na segunda vinda de Jesus, se ele vem ou se eu vou, tanto faz, mas que vai acontecer, vai. É isso que nós esperamos, ansioso nós esperamos, dizemos isso em todas as missas. Como é que você vai devolver seu marido? Como é que você vai devolver sua esposa? Alguns vão devolver pior, muito pior do que aquele talento enterrado. E ali é dureza, hein? Ali tem uma palavra muito dura. Você já notou que coisa impressionante? Que a parábola dos talentos começa na verdade com a parábola das virgens prudentes, que encheram as suas taças porque não sabe que hora vem o noivo. Que coisa impressionante. A primeira parábola do capítulo 25 de Mateus, as virgens. E essas virgens significam o homem e a mulher, com o coração cheio do óleo do Espírito que você recebeu no dia do matrimônio. E logo em seguida, os talentos, eu preciso multiplicar. E a terceira parábola do capítulo 25, também já citei, o que fizer o menor dos meus irmãos. Então eu tenho que ser cheio de Deus. Parábola das 10 virgens. Eu tenho que multiplicar os dons de Deus. Evangelho de hoje, a multiplicação dos pães, que pode ser adaptada à multiplicação dos dons e talentos. E por fim, eu tenho que, se eu sou cheio de Deus, e se eu multipliquei os meus talentos, então eu serei capaz de amar até mesmo essa pessoa que agora não está me amando. E é nesse sentido que eu falei, que muitas e muitas vezes precisa acontecer no matrimônio o toque da hemorroíça. O tocar, quem sabe, a nuca, as costas, as nádegas, as pernas da esposa ou do marido. Mas aquele toque curador. Por que os casais não se tocam, meu Deus do céu? Não se tocam nos dois sentidos. Não sei se entenderam. Por que não? Porque o encardido não quer que vocês se abracem. Ele não quer que vocês se beijam. Do mesmo jeito que ele não quer que vocês rezem. Porque quando vai se perdendo a intimidade física, e pelo amor de Deus, acho que estou deixando bem claro que entendo intimidade física muito além de uma interpenetração sexual. É esse beijo, é esse abraço, é esse toque, de roupa, sem roupa, é esse encontro, é esse afago. Eu falava na pregação anterior, é deitar no colo, é passar a mão na cabeça, é fazer uma massagem no corpo do outro.
Isso é intimidade. Mas é preciso que isso seja alimentada por uma intimidade espiritual. Que coisa terrível. Do mesmo jeito que os casais param de se beijar. Eu estou falando de beijo, não estou falando de selim, não. Do mesmo jeito que os casais param de se tocar, de se abraçar, os casais têm medo e vergonha de rezar um com o outro. Você já pensou que oração mais linda? Você deitado na cama, de frente ao seu marido, sua esposa, e você tocar no rosto dele ou dela, no ombro, e juntos oferecerem o dia, ou agradecer o dia. Você fazer uma pequena oração espontânea: Senhor, eu quero te pedir hoje pelo meu marido, que o Senhor venha dar a ele a sabedoria, a calma, a paz. E ele: Senhor, eu peço que abençoe a minha esposa. Reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Glória ao Pai, um Jesus manso e humilde, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Dá um abraço apertado, um beijo na boca e vai trabalhar. Eu duvido se o encardido acha espaço. Ele vai espernear o dia inteiro, mas não acha brecha aí, não acha. E esse casal, quando se encontrar à noite, puder rezar junto. Eu não estou falando para o cara que precisa criar um grupo de oração para o marido e a mulher, não. Não. Eu sei que no dia a dia da vida isso é muito difícil. Eu estou falando de pequenas orações, de estar em comunhão com Deus. Tá vendo o céu? Minha missão é te levar para lá. Me dê a sua mão, eu não vou soltar. Pode confiar. E Deus nos uniu. Tenho certeza de que Ele sorriu. Quando nos conhecemos, tudo mudou. Fui apresentado a um novo amor. Esqueço o passado, pois com você é tudo bem diferente. Depois de tanta coisa, Deus reservou uma história linda pra gente. Deus é simples, tenha em mente, simplesmente Ele me escolheu pra ser teu José, o teu presente. Deus é simples, tenha em mente, simplesmente Ele te escolheu pra ser minha melhor companhia, Maria de José. Agora nós três, eu, Deus, você e um passo de cada vez. Pra que a pressa se hoje tenho você? Não vou te perder. Fácil não será, sou imperfeito e você descobrirá os meus defeitos, mas tenho um bom coração, aberto às mudanças e ao perdão. Eu sempre quis alguém que me ajudasse a não desistir, alguém que ajoelhasse diante de Deus, pegasse minha mão e dissesse que Deus é simples, tenha em mente, simplesmente Ele me escolheu pra ser teu José, o teu presente.
é simples, tenha em mente, simplesmente Ele te escolheu pra ser minha melhor companhia, Maria de José. Os filhos virão, podem ser 2 ou 5 ou 7, eu não me importo, pois educaremos na fé, lembrando a família de Nazaré. E ainda tem mais, que nossas brigas não terminem jamais, sem o perdão que Cristo nos ensinou. Eis o maior exemplo de amor. Eu já sonhei tanto, que aqui na minha cabeça tá tudo pronto, pra darmos mais um passo rumo ao céu. Já pode escolher o seu véu. Deus é simples, tenha em mente, simplesmente Ele me escolheu pra ser teu José, o teu presente. Deus é simples, tenha em mente, simplesmente Ele te escolheu pra ser minha melhor companhia, Maria de José. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta parábolas. A parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento na massa. Essas 2 parábolas, elas têm como finalidade mostrar a dinamicidade, a força interior que existe na palavra de Deus. É importante nós notarmos o seguinte, que Jesus aqui quer fazer contrastes, ou seja, ele quer mostrar como existe um efeito muito maior diante de uma causa que é aparentemente não proporcionada. Ou seja, uma pequenina semente
a semente do grão de mostarda era do tamanho de um grãozinho de pimenta moída, né? Uma areiazinha. A semente de mostarda tem um efeito muito maior porque o arbusto que nasce da semente de mostarda é grande e até na comparação a gente pode até exagerar e falar de árvore, não é? Assim também o fermento. O fermento, ele é um pouquinho, uma pelotinha que você coloca na massa. E, no entanto, toda a massa fica levedada. Então, aqui é que Jesus está nos chamando a atenção para o fato de que a palavra de Deus, ou seja, o Evangelho, é força salvadora de Deus para aquele que crê. Esse versículo é tirado da carta de São Paulo aos Romanos. Ou seja, no ato de fé, você vai notar dentro de você, na sua vida, uma força que parece desproporcional com aquilo que foi feito. Ou seja, você vai lá, reza. Na sua oração pessoal, você crê, faz atos de fé na palavra de Deus, medita a palavra, etc, etc. Isso e aquilo. Aparentemente, não aconteceu nada. Porque aquilo foi um momentinho de oração assim, aparentemente inócuo, né? Mas aí depois você olha para a vida. E olhando para a sua vida, você vai notar uma força diferente. A melhor forma de você experimentar isto, de forma bem concreta, é a experiência da comunhão diária. Quando você comunga, recebe aquela pequena hóstia, mas comunga direito, comunga porque você está em estado de graça, comunga porque você, de fato, se recolhe e ama Jesus que está ali, enquanto aquela aparência de pão está no seu estômago, enquanto aquela aparência de pão não foi digerida pelo seu corpo, você está em contato físico com Jesus. Portanto, existe ali uma dinamicidade, uma força de Deus. Existe ali uma realidade do ressuscitado que toca você. Jesus está dizendo, isso é meu corpo que é dado. Diante dessa entrega de Cristo, existe uma ação divina. Mas, se você não crê, se você não se comporta como quem crê, se você não comunga como de fato alguém que crê nesta palavra, isto é meu corpo que é dado, e na realidade que está lá, a dinamicidade da comunhão se perde. Mas se você comunga, e comunga bem, e comunga crendo, e comunga amando Jesus, você, na hora, não vai sentir nada. Quando o padre te dá a hóstia e diz o corpo de Cristo, ali você não vai sentir um choque elétrico. Mas você depois de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas comungando, você vai olhar para a sua vida e dizer assim, nossa, como eu mudei. Eu estou tendo força para fazer coisas que eu pensava que eu não teria. Porque o Evangelho é força de Deus para aquele que crê. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha
minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A vocação à castidade. As diversas formas de castidade. Números 2348 a 2350. Todo batizado é chamado à castidade. O cristão se vestiu de Cristo, modelo de toda castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta segundo o seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se comprometeu a viver sua afetividade na castidade. A castidade há de distinguir as pessoas de acordo com seus diferentes estados de vida. Umas na virgindade ou no celibato consagrado, maneira eminente de se dedicar mais facilmente a Deus com um coração indiviso. Outras da maneira como a lei moral determina, conforme forem casados ou celibatários. As pessoas casadas são convidadas a viver a castidade conjugal. Os outros praticam a castidade na continência. Existem 3 formas da virtude da castidade. A primeira dos esposos, a segunda da viuvez, a terceira da virgindade. Nós não louvamos uma delas excluindo as outras. Nisso a disciplina da Igreja é rica. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Nessa aprovação, eles verão uma descoberta do respeito mútuo, uma aprendizagem da fidelidade e da esperança de se receberem ambos da parte de Deus.
reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Ajudar-se-ão mutuamente a crescer na castidade. A castidade me torna irmã dos anjos, estes espíritos puros, vitoriosos a valer. Espero um dia voar em suas falanges, mas no exílio como eles devo combater. Sem repouso, sem tréguas devo lutar por meu esposo, Senhor das nações. A castidade é minha espada singular, que pode conquistar os corações. A castidade me torna irmã dos anjos, estes espíritos puros, vitoriosos a valer. Espero um dia voar em suas falanges, mas no exílio como eles devo combater. A castidade é minha arma invencível, por ela meus inimigos abaterei, por ela eu me torno a felicidade invencível, esposa de Jesus, o meu rei, o meu rei, o meu rei, o meu rei. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 28 de julho, nós fazemos memória, entre tantos santos celebrados, de Santo Inocêncio I, que foi Papa da Igreja Católica. Sobre a sua infância e família, nós não temos muitas informações. Porém, a partir do tempo em que foi eleito Papa da Igreja Católica, nós sabemos de muitas realidades que aconteceram no seu pontificado. Ele é o 40º Papa da Igreja Católica e esteve no pontificado dos anos de 401 até o ano de 417, quando foi a sua morte. Durante o tempo em que foi Papa, Roma passou por algumas invasões e uma sobremaneira ficou marcada na história. No ano de 410, os bárbaros, orientados por Alarico, invadiram e saquearam Roma, porém respeitaram ali o poder papal. O Papa Inocêncio I também é conhecido como aquele que deu instruções para se manter fiel e firme à doutrina dos apóstolos, aquela que os papas devem guardar como grande depósito da fé. Ele deu orientações no âmbito da liturgia, escreveu diversas cartas encíclicas para localidades e pessoas que precisavam de orientações diante da vivência da fé. Nós temos na coleção canônica dos papas 36 cartas do Papa Inocêncio I, dando então estas orientações pastorais e doutrinais
para a vivência da fé. Este Papa também deu orientações a respeito da sacralidade do matrimônio e a indissolubilidade do vínculo matrimonial. Durante o seu pontificado, também teve de combater uma heresia chamada pelagianismo, que afirmava que nós não precisamos da graça de Deus para viver as virtudes, que bastava imitar a Jesus Cristo como modelo, mas sem contar com a graça de Deus, apenas com nossas forças próprias. Peçamos a sua intercessão para que permaneçamos fiéis à fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos nela. Que o Papa Inocêncio I nos recorde que o caminho da fé nos garante e nos dá a luz da vida eterna. Sejamos nós fiéis à fé que recebemos. E vamos agora com você e por você rezar estas orações nas tuas intenções, pedindo a intercessão de Santo Inocêncio I, Papa da Igreja Católica. Ó Deus, que fizestes Santo Inocêncio I, pastor de toda a Igreja, resplandecer pela virtude e doutrina, concedei que, exaltando os méritos de tão grande Papa, façamos de nossas boas obras luz para todos e vivamos em vossa presença pela intensa caridade, que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Inocêncio I, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Vou continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-la de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que eu encontrar. Eu vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino
de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, o pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. O anjo do Senhor, aparecendo-lhe em sonho, diz-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ele recebe assim a confirmação de ser chamado a viver de modo inteiramente especial a via do matrimônio, através da comunhão virginal com a mulher escolhida para dar à luz Jesus. Deus chama-o a cooperar na realização do seu desígnio de salvação. O tipo de matrimônio para o qual o Espírito Santo orienta Maria e José só é compreensível no contexto do plano salvífico e no âmbito de uma alta espiritualidade. A realização concreta do mistério da encarnação exigia um nascimento virginal, que pusesse em relevo a filiação divina e, ao mesmo tempo, uma família que pudesse assegurar o desenvolvimento normal da personalidade do menino. Precisamente em vista da sua contribuição para o mistério da encarnação do Verbo, José e Maria receberam a graça de viverem juntos o carisma da virgindade e o dom do matrimônio. A comunhão de amor virginal de Maria e José, embora constitua um caso muito especial, ligado à realização concreta do mistério da encarnação, foi, todavia, um verdadeiro matrimônio. A dificuldade de se aproximar ao mistério sublime da comunhão esponsal deles induziu alguns, desde o século II, a atribuir a José uma idade avançada e a considerá-lo o guardião, mais do que o esposo de Maria. É o caso de supor, ao contrário, que ele não era então um homem idoso, mas que a sua perfeição interior, fruto da graça, o levava a viver com afeto virginal a relação esponsal com Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, de se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias
que fizeram chorar Maria. Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que dessa vida só queria ser feliz com sua Maria.